Começar o capítulo 5 do livro, que trata de aplicações diferenciáveis. Bom, agora nós vamos estender a noção de derivada para uma situação mais geral do que nós vimos até agora. Quando a gente começa a estudar cálculo, a derivada é um número. Depois a gente tem caminhos no Rn, então a derivada é um vetor. Depois a gente tem funções reais. A derivada aparece sob forma de um vetor gradiente, mas na realidade aquele vetor está substituindo um funcional linear, como nós vamos daqui a pouco. E agora nós vamos ver que a derivada é, assim, mais geralmente, uma transformação linear. A ideia por trás de tudo isso é o seguinte: se tem uma função arbitrária, entre aspas, não é tão arbitrária assim, e a fim de estudar o comportamento dessa função, a ideia é aproximá-la por uma aplicação linear, que é uma transformação linear, uma coisa mais manejável. Então, essa transformação linear que aproxima a função na vizinhança de um ponto é a derivada. Essa que é a ideia. Então, nós temos aqui um subconjunto aberto do espaço Rm, e temos uma função, uma aplicação definida em U com valores em Rm e um ponto A pertencente ao conjunto U. Então, essa aplicação é dada para cada x pertencente a U, ela faz corresponder f de x igual a um ponto do Rn, portanto que tem n coordenadas. Isso, nós sabemos, define as chamadas funções coordenadas. Então, definição. A aplicação f se diz diferenciável no ponto A significa que cada uma dessas funções coordenadas é diferenciável no ponto E, no ponto A. Então, como nós já sabemos o que é uma aplicação diferenciável no ponto A, vem essa definição, é uma definição perfeitamente válida quando se trata de funções com valores do Rn. Mas às vezes é conveniente, em várias situações de matemática, estender a situação por meio de uma definição que se aplique para espaços, funções com espaços, com valores em espaços vetoriais normados, não necessariamente o Rn. Então a única coisa a fazer aqui é relembrar a definição de aplicação de função diferenciável. Isso significa que essa função vai ter as suas derivadas parciais naquele ponto e o acréscimo da função, quando eu passo de um ponto A para um ponto A mais V, ainda dentro do domínio, essa diferença é, se V tem coordenadas alfa 1, alfa m,
Então essa bom, são cada uma das funções cada uma das n funções é diferenciável, então fi de A mais V menos fi de A é igual à soma, essa soma aqui, onde esse RI é um número e esse número tem essa propriedade. Okay? Então, se a gente junta essas N funções coordenadas, a gente obtém, a partir das derivadas parciais de cada uma das funções coordenadas, uma matriz chamada matriz jacobiana. A matriz jacobiana de F é representada assim, jacobiana de F no ponto A é a matriz cujos elementos são dFi e dXj. Portanto, é uma matriz com N linhas e M colunas. I variando de 1 até N e J variando de 1 até M. Então, uma aplicação diferenciável é aquela cujas funções coordenadas são diferenciáveis e essas funções coordenadas determinam, pela hipótese de que são diferenciáveis, ele tem pelo menos derivadas parciais, essas derivadas parciais formam uma matriz N por M chamada matriz jacobiana. Existe um operador, uma transformação linear de Rm em Rn, cuja matriz é a matriz jacobiana de F. Essa transformação linear é chamada a derivada de F no ponto A. Então, a derivada de F no ponto A é a matriz, é a transformação linear. Quando eu digo a matriz de F linear, eu estou me referindo tacitamente à matriz dessa transformação linear relativamente a bases canônicas de Rm e de Rn. A matriz em relação às bases canônicas é essa aqui. Então, juntando essas igualdades todas aqui e chamando de R de V o vetor cujas coordenadas são R1 de V, etc., Rn de V, então, essas igualdades aqui significam que F de A mais V menos F de A é igual a F' de A aplicada a V mais R de V, onde o limite de R de V sobre modo de V é igual a zero, quando V tende para zero. Aqui, evidentemente, se a matriz de F' de A na base canônica é essa matriz aqui, então essas igualdades aqui representam as coordenadas do vetor F' de A no ponto V
que cumprem essa condição. Então, essa definição aqui está quase no ponto que a gente precisa para dizer que tem uma definição que vale independentemente do fato de que os valores da aplicação são em Rn, onde nós temos um sistema de coordenadas privilegiado. Por que não é exatamente? Parece que é, mas acontece que aqui, na definição de f' de A, a gente usa a matriz jacobiana, e a matriz jacobiana usa essas equações aqui. Então, a observação que a gente tem que fazer é que essa definição pode ser dada sem fazer referência direta, se bem que eu vou continuar fazendo essa referência direta todo o tempo, mas sem essa definição pode ser dada sem que f' de A, na definição de f' de A, esteja envolvida a matriz jacobiana. Então, a definição que é equivalente a essa, mas precisa ser mostrado que é equivalente, é a seguinte: a fim de que f seja diferenciável no ponto A, é suficiente que exista uma transformação linear de Rm em Rn tal que f de A mais V menos f de A seja igual à transformação linear aplicada no vetor V mais R de V, onde o limite de R de V sobre V tendo para zero seja. Quer dizer, se existir algum... É claro que se f for diferenciável, eu busco o suficiente, porque é necessário já estar aqui. A definição de aplicação diferencial. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se existir alguma transformação linear que tenha essa propriedade, essa transformação linear é única e é igual à transformação linear que nós definimos como sendo a derivada da f. E a razão é a seguinte: porque uma vez tendo isso aqui, essa propriedade, a transformação linear fica automaticamente definida como, se isso aqui acontecer, então dessa igualdade aqui, segue-se que o valor de t num vetor V, V é um vetor do Rm, tal que A mais V ainda está dentro de U, t de V é igual ao limite, quando t minúsculo tende para zero, de f de A mais tv menos f de A sobre t, que é o que a gente costuma chamar de derivada direcional da f na direção do vetor V no ponto A. Então isso aqui fica sendo a definição de derivada direcional, só que a derivada direcional agora é um vetor, não um número, né? Com efeito, se eu aplicar essa igualdade, em vez do vetor V, ao vetor TV, então eu vou ter que f de A mais TV menos f de A
vai ser igual a t aplicado ao vetor TV, mas como t é linear, o fator o escalar t sai ali, mais R de TV. Quando t tende para zero, o que é que vai acontecer? Primeiro, o R de TV eu posso escrever como sendo R de TV sobre o módulo de TV a menos de um sinal, porque o t pode ser negativo e o módulo é sempre positivo. Ou seja, por conseguinte, F de A mais TV menos F de A sobre T é igual, dividindo por T fica TV mais R de TV sobre mais ou menos R de TV sobre TV vezes V. Como eu estou supondo que vale essa condição aqui, então quando t tende para zero, isso aqui tende para zero, multiplicado por um fator constante, tende a zero, isso é TV. Por conseguinte, se existe alguma transformação linear que cumpre essa condição, essa transformação linear fica univocamente determinada a partir da aplicação F, porque os seus valores, o seu valor em qualquer vetor V é dado por essa expressão, por esse limite aqui que depende só de F, ok? E esse valor é chamado a derivada direcional, que de fato é, quer dizer, assim a gente fica vendo que f' de A aplicado a V é simplesmente a derivada direcional de F na direção do vetor V do ponto A. Ok? Está claro isso ou tem alguma dúvida aí? Bom, então, essa é a definição de derivada como transformação linear. Quer dizer, a derivada cumpre esta igualdade aqui, com essa condição que é fundamental, e isso aqui é a expressão do fato de que a derivada é uma transformação linear que representa a parte linear do acréscimo f de A mais V menos f de A, quando se dá o acréscimo vetor V, e essa parte linear é a parte substancial dessa diferença, porque esse resto aqui é pequeno diante do tamanho do vetor V. Bom, quando a mesma coisa, as mesmas definições anteriores, quando a aplicação possui uma derivada em todos os pontos, então é uma aplicação diferenciável, então eu não preciso dizer que é no ponto A. A aplicação diferenciável é quando é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Se acontece que se f é diferenciável, então nós temos uma aplicação f' de U que leva a cada ponto x em f' no ponto x. Uma aplicação que é chamada a derivada de f. Para cada ponto associa a sua derivada com a transformação linear.
Agora, esse espaço aqui de todas as transformações lineares de Rm e Rn é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas é naturalmente isomorfo a o espaço euclidiano Rmn ou Nm, tanto faz, que é o conjunto das matrizes N por M. Ok? Então ele possui uma norma natural, que é o máximo a norma de uma transformação linear é a maior norma de um transformado de um vetor unitário, ou então simplesmente posso tomar a norma em Rmn, a norma euclidiana, qualquer norma equivalente. Quando essa aplicação é contínua, então isso significa que f é de classe C1. E assim indutivamente, quando a f' é contínua de classe C1, se a f' tem uma derivada, essa derivada é contínua, então a f é de classe C2 e assim por diante. E até ser infinito, uma função que tem derivada de todas as ordens. Bom, a fim de criar, ou começar a criar uma série de hábitos automáticos ou reflexos condicionados em lidando com derivada nesse sentido, como a gente criou quando estudou cálculo, vamos ver alguns exemplos. Primeira obrigação que nós temos é relacionar essa definição de derivada com as definições anteriores. A primeira é como seria a derivada de um caminho. Se eu tenho um caminho no espaço Rn, a gente definiu a derivada inicialmente como sendo um vetor. Agora a derivada aparece na definição geral como sendo uma transformação linear. Mas tudo bem, uma transformação linear da reta no Rn fica inteiramente determinada quando a gente conhece a imagem do número 1. Então, esse vetor aqui é o valor da transformação linear derivada definida nesse sentido para V igual a 1. Então, tanto faz considerar vetores no Rn como transformações lineares de R em Rn, é a mesma coisa. Uma transformação linear de R em Rn fica inteiramente determinada quando se conhece seu valor no número 1, e todo vetor pode ser considerado como sendo a imagem de 1 por uma transformação linear, e isso caracteriza a transformação linear. Ok? Então, não há dificuldade em olhar para a derivada de um caminho como sendo um caso particular dessa noção. O outro caso é mais interessante, que é quando a gente tem funções. Uma função com valores reais. Então, a derivada, de acordo com essa definição, f' num ponto A pertencente a U, f' de A é uma transformação linear U contida em Rm. Sei lá. Uma transformação linear que toma valores numéricos é o que se chama um funcional linear.
Esse funcional linear, ele tem uma matriz jacobiana que, na verdade, é uma matriz de uma linha e n colunas. Então, a matriz jacobiana de f do ponto A é a matriz cujas Então, todo funcional linear, ele tem, como transformação linear, ele tem uma matriz relativamente à base canônica, e essa matriz é formada pelos números que são os valores desse funcional linear, df sobre dxi do ponto A é o valor f' de A no iésimo vetor da base canônica. E acontece que nós, quando nós estudamos funções diferenciáveis, a gente não deu muita importância, pelo menos eu não dei muita importância, ao funcional linear f' de A. Eu preferi concentrar minha atenção no gradiente, que é o vetor cujas coordenadas são aquelas ali. Acontece que existe um teorema básico, elementar, porém básico, mas em análise funcional ele não é tão básico assim. Ele é básico, mas não é tão trivial, tão óbvio. É um teorema chamado... Bom, tem um nome, teorema de Rice, mas todo funcional linear pode ser representado por um vetor, quando o espaço possui um produto interno. Quer dizer, existe um isomorfismo natural entre o conjunto dos funcionais lineares, que é chamado espaço dual do Rm, e o próprio Rm. Que a cada funcional linear faz corresponder um vetor, de tal modo que se você tem um funcional linear φ, ele corresponde a um vetor, sei lá, φ bar, que é um vetor, de tal modo que o produto, bom, vou chamar de V o vetor, de modo que o φ aplicado no vetor x é a mesma coisa que o produto interno de x por V. Quer dizer, o produto interno determina um isomorfismo entre os vetores e os funcionais lineares. É exatamente a existência desse produto interno que permite substituir vetores, funcionais lineares por vetores, que fazem com que em muitas situações de aplicações da matemática, funcionais lineares não aparecem. É raro a gente encontrar um físico que fale em funcional linear. Não fala, só fala em vetor. Porque quando tem um funcional linear, ele substitui pelo gradiente, pelo vetor que corresponde a ele. Quer dizer, eu falei gradiente porque a essa transformação linear aqui, que é a derivada, normalmente, como é que ela é chamada? Essa derivada f' de A, aplicada num vetor V, cujas coordenadas são α1, αn, αm, f' de A vai ser df sobre dx1 no ponto A vezes α1 mais etc mais df sobre dxn no ponto A vezes αn. Isso aqui a gente identifica imediatamente como sendo o produto interno do gradiente de f pelo vetor v. Mas eu posso também olhar para isso e identificar com uma expressão do seguinte tipo. A gente costuma, é tradicional em matemática, quando se tem
a derivada de uma função real, chamar essa derivada de diferencial da função. Aliás, tem algumas pessoas que até o que nós estamos chamando de derivada aqui, chamam de diferencial. E representam em vez de F' com DF. Eu não sigo essa linha, mas é uma questão só de notação. Então isso aqui é chamada DF, F' de A, é chamado de DF. E nós vamos chamar de DF no ponto A. Somente nesse caso. No caso que assume funções reais. Agora, olhando para essa expressão, me ocorre o seguinte. Se eu olhar para xi eu posso examinar xi como sendo cada xi, cada coordenada, é na realidade uma função definida no Rm com valores reais. Xi de um ponto é a sua iésima coordenada, é o xi daquele ponto, é a iésima coordenada. E se eu olhar para essa função, então dxi, essa função é uma função diferenciável. A sua derivada aplicada num vetor V é simplesmente a iésima coordenada daquele vetor V, como se vê facilmente. Então, olhando para essa expressão aqui, eu posso enxergá-la, α1, como sendo dx1 de V, então eu posso escrever que a diferencial de f no ponto A é igual, se eu eliminar o vetor V, não escrever a variável, escrever só a diferencial no ponto A, é igual à soma de df dxi no ponto A vezes dxi. E assim a gente tem a notação tradicional das diferenciais que aparecem nas aplicações da matemática, especialmente em física. Então, o significado dessa expressão aqui é simplesmente isso, quer dizer, isso aqui é um funcional linear cujas coordenadas são essas derivadas parciais em relação a essa base, porque isso aqui é uma base dx1, dxm, é uma base do espaço dos funcionais lineares do Rm. É a base dual da base canônica, dx1, dxm. Portanto, dxi é o funcional linear que, atuando num vetor V, associa a ele a sua iésima coordenada. Então, essa que é a expressão. Então, a gente pode, ao considerar o cálculo diferencial de funções reais, usar funcional linear, ou então usar o gradiente, que é o vetor que corresponde ao funcional linear mediante aquele isomorfismo isomorfismo canônico que existe entre um espaço vetorial e o seu dual, quando esse espaço vetorial é munido de um produto interno. Alguma dúvida? Não? Quando a gente vê isso assim pela primeira vez, parece uma série de pedantismos, mas essas coisas ficam muito mais claras quando a gente vai estudar situações como, por exemplo, em geometria diferencial,
em que você tem uma superfície, você tem um espaço vetorial tangente à superfície em cada ponto, e ali não tem base canônica, não. Para cada sistema de coordenadas você tem uma base diferente, e essas bases, em geral, não são bases ortonormais. Aliás, são raras as superfícies que dispõem de uma base de um sistema de coordenadas em que as bases associadas a esse sistema são bases ortonormais. Essas são as chamadas superfícies regradas, que é um caso muito especial, de curvatura gaussiana igual a zero. Então, em geral, na superfície as bases não são ortogonais, então faz uma diferença o gradiente para diferencial. A expressão do gradiente não é tão simples assim. Parecem uns GIJs aí no meio, que são os produtos internos dos elementos da base. Mas vocês só vão perceber isso quando estiverem estudando superfícies. Bom, seja como for, o ponto é o seguinte: a derivada, no caso de funções com valores reais, a derivada é um funcional linear, cuja matriz jacobiana é essa matriz das derivadas parciais. Esse funcional linear corresponde ao gradiente pelo isomorfismo que existe entre um espaço vetorial com produto interno e o seu dual. Esse funcional linear é chamado a diferencial no terceiro volume desse livro, nós estudamos, além de funcionais lineares, funcionais bilineares, trilineares, etc. E aí a gente tem a noção de diferencial exterior, que é uma noção muito importante, muito bonita. Bom, então estamos vendo alguns exemplos. Outro exemplo simples que ocorre, que às vezes deixam os alunos iniciantes meio confusos, porque a gente está acostumado a ver que a única função real que é igual à sua derivada é a função exponencial, de base E, base o número E. Mas aqui a gente vai ter que, parece que é uma função que é igual à sua derivada, mas não é. É o seguinte: sua transformação linear, T, DRM e RN. Então, T é uma transformação linear, então ela é um exemplo de aplicação de classe sem infinito. Se você olhar um ponto A e olhar para isso aqui é T de A mais T de V. Portanto, isso aqui, essa diferença é igual a T de V. Então aparece um resto aqui que é igual a zero. Então ela automaticamente, toda transformação linear é de classe sem infinito, porque tem uma derivada em todos os pontos. A derivada é essa aqui, é ela própria. Então T' no ponto A é igual a T. É aí que diz assim: então ela é igual à sua derivada. Não, senhor. A derivada de uma transformação linear é constante. E a transformação linear, ela própria, não é constante, a menos que ela seja zero. Tá? Então, se você tiver T', é uma transformação linear de Rm entre e é constante, igual a T. A derivada da exponencial não é constante. Mas T' igual a T
É meio confuso. É melhor dizer T' de A igual a T para todo A. Então, T' de... tá bom. Ok? Mais interessante do que a transformação linear são as aplicações bilineares. Uma aplicação bilinear é uma aplicação que é linear em cada uma das suas variáveis. Por exemplo, B de x mais x' y igual a B de xy mais B de x'y. B de alfa x y igual a alfa vezes B de xy. E a mesma coisa para y. Então, isso é uma aplicação bilinear. A aplicação bilinear é a melhor maneira de olhar para a aplicação bilinear, pelo menos eu acho, é olhar e escrever, em vez de B de xy, escrever x vezes y, com um traço, uma multiplicação bem gordinho, um ponto bem gordinho de multiplicação. Porque, na verdade, uma aplicação bilinear é uma forma de multiplicar um vetor de Rm por um vetor de Rn, dando como resultado um vetor de Rp. Então, olhando assim desse modo, a coisa fica bem mais natural. Assim, por exemplo, a afirmação de que B toda aplicação bilinear é de classe infinito, porque a sua derivada em cada ponto aplicada num vetor UV, que os vetores aqui são forma UV, é igual a B U Y aplicado, perdão, deixa eu escrever aqui. Olhando isso aqui como sendo um produto, então a derivada de um produto é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada B' vai ser uma transformação de Rm vezes Rn em Rp, perdão, que é linear, para cada xy ela é linear. Então, isso é transformação linear. E que transformação linear é essa? É a transformação linear que, aplicada num par UV, vai dar U B de UY mais B de XV. Ok? Então, é a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, considerando o U como sendo a derivada do X e o V como a derivada do Y. Ok? Por quê? É só a gente olhar o seguinte: se eu pego o X, dou um acréscimo U e o Y, dou um acréscimo V, e subtraio o valor original, isso aqui fica sendo B de UY mais B de XV menos B de U, isso aqui fica B de XV mais B de UY mais B de UV. Eu tirei o B de X.
Exatamente. Então isso aqui é o que eu pretendo que seja a derivada. E isso aqui e aquilo lá é o resto. Então basta provar que o limite de B de UV sobre o módulo de UV é zero, quando U e V tendem para zero. Aqui é bom a gente lembrar um pouquinho as normas desses espaços. Toda transformação bilinear, toda aplicação bilinear é automaticamente uma aplicação contínua, porque se eu chamar de B, de I, EJ, se eu chamar de, digamos, de V e J, onde I é a base de RM e EJ a base de RN, então segue-se imediatamente da definição de transformação bilinear que se X for soma de alfa I, se X é o vetor cujas coordenadas são alfa 1, alfa M, e Y é o vetor cujas coordenadas são beta 1, beta M, então B de XY é a soma de alfa I beta J vezes o vetor V e J, somam para todo I para todo J. I variando de 1 até M e J variando de 1 até M. Então a gente olhando para I, a gente vê logo que se trata de uma aplicação contínua. Ok? Então, para provar que isso aqui é zero, eu tenho que mostrar o seguinte. Primeiro eu tenho que definir o que é, como é que é a norma A primeira norma de uma aplicação bilinear é o sup do B de xy, quando x é um vetor unitário e y é um vetor unitário. Só que o x é um vetor unitário em Rm e o y é um vetor unitário em Rn. Então isso aqui e essa aqui é a norma em Rp. Okay? Então imediatamente a gente vê que B de xy é menor do que ou igual à norma de B vezes x vezes a norma de y. Isso aqui é imediato, porque, por causa dessas propriedades aqui, principalmente essa aqui. Né? Bom, então, para provar que isso aqui é zero, eu tenho que mostrar que quando o x e o y, o u e o v ficam com norma pequena, o b de uv também fica com norma dividido pelo módulo de UV. O que é a norma do UV? Eu posso tomar isso como sendo a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. É uma norma possível que a gente pode tomar no produto cartesiano de dois espaços. É a norma euclidiana. Se eu tomar em Rm a norma euclidiana e em Rn a norma euclidiana, então no produto cartesiano a norma vai ser essa aqui, vai ser a soma dos quadrados de todas as coordenadas. Então isso aqui, o B de UV dividido por norma do V vai ser menor do que ou igual a norma de B vezes a norma de U vezes a norma de V dividido pela raiz quadrada de norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Bom, isso aqui é menor do que ou igual a vou fazer o B e o U e o V tenderem, a norma de U e do V tender para zero. Então isso aqui é menor, essa parte que eu encerrei nesse diagrama fechado aqui,
é menor do que ou igual a 1. Essa parte aqui, cor de rosa, é menor do que ou igual a 1. Certo? Então isso aí, portanto, esse quociente é menor do que ou igual a norma de B vezes a norma de U. E é claro que se quando U e V tendem para zero, em particular o U tende para zero, portanto isso aqui tende para zero. Então o resto tende para zero, o que prova que a derivada de uma aplicação bilinear é aquela ali. Em particular, a gente tem vários exemplos de transformações de aplicações bilineares, como sendo o produto interno, a aplicação bilinear, o produto de duas transformações lineares é bilinear, né? O produto de duas transformações lineares, a composta dela é bilinear. Fala alto, senão eu não ouço. Ah, sim, é verdade. Muito bem, Conrado. Aqui eu botei a raiz quadrada, ali eu não botei. Isso aqui? Isso aqui? Eu pensei que você estava... É verdade, está faltando linha aqui, né? B' de XY. O que está... Eu pensei que você ia observar que isso aqui de fato é linear, né? É linear em UV. O X e o Y estão fixos e o V são os vetores, isso é linear no par UV. Porque o par UV, para somar dois pares, você soma coordenada com coordenada. Então isso aqui é linear. Outra coisa é o seguinte, é que essa correspondência que a cada x, y associa essa transformação linear aqui, é linear. Consequentemente, quer dizer que a derivada, a função B', que é a aplicação derivada que a cada você tem essa transformação, que a cada par xy associa a derivada de B no ponto xy, que é uma transformação linear que a cada ponto xy faz corresponder a uma transformação linear daqui e aqui. Essa B', por sua vez, é linear. Consequentemente, ela vale aquilo que eu disse. A derivada, a transformação linear, é de classe C infinito. Então, se você tomar a derivada segunda, vai ser constante. A derivada segunda de B vai ser constante, a derivada terceira vai ser zero. O que é de se esperar, porque você tem uma aplicação, um polinômio do segundo grau, então se derivar 3 vezes dá zero. Não tem jeito. Ok? Bom, o que mais de exemplo? Tem uns exemplos mais interessantes, mas a gente só vai ver. Aqui já posso dar esse exemplo. O exemplo que eu acho mais interessante é o seguinte. Um exemplo não trivial é o seguinte. A gente tem uma aplicação que é a inversão de matrizes, ou inversão de transformações lineares invertidas. A inversão das matrizes. Ok? Então, eu tenho o conjunto U contido em
das matrizes n por n que são invertíveis. Então nós temos uma aplicação que é a inversão, que a cada matriz invertível associa a sua inversa. Então, essa aplicação F é diferenciável. Na verdade, é de classe sem infinito, como a gente vai ver. Já. Acontece que, até que a gente demonstre o teorema da função implícita, o único jeito de mostrar que uma função é uma aplicação é diferenciável é dizer, olha, essa aqui é a derivada dela. Então, você aplica a definição de aplicação diferenciável. E a derivada num ponto x aplicada numa matriz V, que é uma matriz f' no ponto x, vai ser, vou chamar isso aqui de Rn2. Aí vai ser uma transformação f' no ponto x vai ser uma transformação linear que vai ser a derivada dessa aplicação f, que é a inversão de matriz. A derivada aplicada no vetor v é igual a menos x inverso v x inverso. Se lembra da derivada da função 1 sobre x? Qual é a derivada? A derivada é menos 1 sobre x2. Só que essa derivada aí não é realmente a derivada que nós estamos considerando. A derivada que nós estamos considerando é a operação de multiplicar por esse número aqui, que é f' de x vezes 1, fica vezes um número v qualquer, fica menos v sobre x2. Ok? Só que esse x2 agora ele fica dividido em duas partes. Tem um x2 que vem antes e um x2 que vem depois. Um x que vem antes e um x que vem depois. Então, x inverso vx corresponde a v sobre x2 se fosse a multiplicação de matrizes fosse comutativa, seria menos v sobre x2. Mas a multiplicação de matrizes não é comutativa, então aparece esse x de um lado e esse x do outro. No meu livro Curso de Análise, que é uma versão mais amadurecida desse livro aqui, a diferença, deixa eu explicar uma coisa, a diferença entre esse livro aqui e o Curso de Análise não é que esse livro é feito para pessoas menos inteligentes do que os leitores do outro, não. É que esse livro aqui dá para a gente dar o livro todo num período letivo, tranquilamente, como a gente vai dar, e vai sobrar tempo, eu vou fazer outra coisa. É que o outro não dá. Né? Vários colegas meus diziam, puxa, eu gostei, bondosamente, eu gostei do seu livro, mas não vou adotar, era uma desculpa, né? Não vou, porque ele é muito grande, não dá para dar o livro todo durante um período, e eu fico tendo que pular uma parte, eu não sei que parte que eu devo pular, porque eu pulo uma parte, mais tarde eu preciso daquilo, eu volto, tá? Então eu escrevi esse aqui, que é um livro mais objetivo, mas não é escrito para pessoas menos capazes do que o outro, só dá mais tempo. É difícil.
esse resumo é mais para os professores do que para os alunos, para facilitar a tarefa dos professores. Bom, então temos isso aqui. Então, sim, porque nesse livrão eu explico, eu digo o seguinte, olha, para que você saiba que uma aplicação é diferenciável, você tem que, aquilo que eu já disse aqui, tem que dizer qual é a derivada dela. Se você não disser, você não vai verificar que ela é diferenciável. Então, como é que a pessoa imaginou isso aqui? A posteriori fica evidente que isso aí reproduz a derivada da função x menos 1. Mas, a priori, como é que você chega nisso, né? Então, eu explico lá como é que chega nisso. Uma forma é você desenvolver 1 sobre x em séries. Fazer uma série de matrizes e depois pegar a parte linear da série de termos, de x inverso. Mas deixa para lá. Se quem quiser ver, veja lá no livro. Bom, então, mas aqui é simples, né? Uma vez eu sabendo que a derivada é essa, provar que ela é realmente a derivada fica simples. É só mostrar que x mais, se eu der um acréscimo v, eu tenho um ponto x, que é um ponto x, é uma matriz, x é uma matriz invertível. V não é necessariamente uma matriz invertível, é uma matriz. X mais v inverso, não, x é uma, não, x mais v é que é invertível. X mais v inverso menos x inverso é igual a menos x inverso v x mais r de v. É isso? Isso é que eu quero provar agora, que esse r de v, tem aquela propriedade Então, isso é que é preciso provar. Para isso a gente olha para essa igualdade aqui, que eu posso sempre escrever isso. Isso aí é simplesmente a definição de R de V. E eu multiplico ambos os membros desta igualdade à direita. Quando a gente vai multiplicar o membro de uma igualdade matricial, a gente tem que dizer de que lado vai multiplicar. Multiplicando à direita, multiplicando por x mais v, ambos os membros. Quando eu multiplico isso aqui por x mais v, eu obtenho a matriz de identidade. Menos x inverso multiplicado por x mais v, x inverso multiplicado por x da identidade, menos x inverso multiplicado por v. Isso fica o primeiro membro. O segundo membro, eu vou multiplicar isso aqui por x e depois multiplicar por v e somar. Não, tem qualquer coisa errada aí. Tá, tem sim, tá errado. Está faltando. Claro que está errado, está faltando. Você conhece a fábula, o provérbio do professor de matemática? O professor de matemática é um cara tão distraído que ele pensa A, diz B, escreve C, todo mundo entende D e o certo é E. Então você já tem a minha desculpa, né? Então isso aqui é igual a isso multiplicado por x mais v. Então multiplicado por x mais v, então vou multiplicar essa parcela aqui por x mais v. Multiplico primeiro por x, depois por v e somo. Quando eu multiplicar por x, isso aqui fica x inverso v ao quadrado, né? Agora multiplicar por v menos
x inverso v, x inverso v, não. Multipliquei por x, eu multipliquei, fiz como se fosse por v. Multiplico por x, fica x inverso v menos x inverso v. Agora multiplicar por v. Então fica menos x inverso v ao quadrado mais r de v multiplica x mais v. Aí eu simplifico aqui, corto esse com esse, corto esse com esse, e como é que fica? Fica r de v é igual a x inverso v ao quadrado multiplicado por x mais v menos 1. Aí você vai dizer, peraí, x mais v elevado a menos 1, peraí. Quem me garante que x mais v tem inverso? X tem inverso. O conjunto das matrizes que tem inverso é um conjunto aberto. Então, se eu somar um v pequenininho, que eu vou somar pequenininho mesmo, que eu quero que o v tende para zero, então eu tenho direito a fazer isso. Agora, aqui eu vou usar o fato de que a norma do produto de duas matrizes é menor do que... É claro que isso aí depende da norma que a gente toma, mas todas as normas que se tomam normalmente para a matriz têm essa propriedade. São chamadas normas, sei lá, canônicas, aceitáveis. Equivale isso aqui. A norma do produto é menor do que o produto das normas. Então isso aqui, a norma do quadrado é menor do que o quadrado das normas, que por sua vez é menor do que x inverso ao quadrado vezes v ao quadrado vezes x mais v vai dar menos 1. Então, se eu dividir r de v pela norma de v, é menor do que ou igual a x inverso ao quadrado vezes v vezes x mais v menos 1. Ok. Muito bem, então quando eu fizer v tender para zero, esse lado de lá vai tender para zero, porque isso aqui tende para x, x inverso, aqui tende para x inverso ao quadrado, tudo não depende de v, e tem um v aqui, que tende para zero. Então o limite é zero, o que prova que a inversão de matrizes é uma operação diferenciável. Na verdade, ela é de classe C infinito, porque a sua derivada é diferenciável também, mas a gente vê daqui a pouco quando virmos a desigualdade, regra da cadeia, desigualdade do valor médio, etc. Então vamos voltar aqui para a regra da cadeia. A regra da cadeia, para aplicações diferenciáveis, vendo a derivada como sendo uma transformação linear, é de uma elegância muito grande, porque diz simplesmente o seguinte: a derivada da aplicação composta é a composta das derivadas. Pronto. Calculada nos pontos convenientes. Quer dizer, se eu tenho uma aplicação, U é um subconjunto aberto do Rn. V é um subconjunto aberto do Rn. E G é uma aplicação se F é diferenciável.
no ponto A e G é diferenciável no ponto B igual a F de A, então G composto com F é diferenciável no ponto A e G composto com F. Derivada no ponto A é G' no ponto F de A vezes F' de A, que é uma transformação linear quer dizer, tem o seguinte, vamos escrever aqui. Aqui são as aplicações. Agora aqui nós temos o RM, o RN e o RP. Aqui eu tenho F' de A e aqui G' de B. B é F de A. Ah, já pus aqui. Não está escrito aí. Então, a derivada de GOF é a composta G' de B com F' de A. Então, a derivada da aplicação composta é a composta das derivadas das aplicações. Se eu considerar, em vez de um ponto determinado, eu considerar aplicações que são diferenciáveis em todos os pontos, então eu tenho uma derivada que é a F' seria uma aplicação de U em L de Rm em Rn, a G' se uma aplicação de V e então eu tenho G composto com F' se uma aplicação de U em L de Rm em Rp. Então essa fórmula aqui nos dá imediatamente que a derivada, olhada como sendo uma aplicação, quer dizer, o ponto em que a gente está derivando é um ponto variável, isso aqui é G' composto com F. Deixa eu escrever aqui em cima, que tem mais espaço. G composto com F. Linha é G' composto com F vezes F'. Em que isso aqui é a composição de aplicações, isso aqui é a multiplicação de transformações lineares. Então, isso mostra que, por exemplo, se a F e a G forem de classe C1, a GOF também é de classe C1, porque a sua derivada vai ser a composta de duas aplicações contínuas multiplicado por uma aplicação contínua. Multiplicação de matrizes é uma aplicação contínua, de modo que se F e G forem de classe C1, GOF é de classe C1. E assim por diante. Se forem de classe C2, a derivada da função composta é de classe C1, então a composta é de classe C2, etc, etc, etc. Bom. Pois isso aí praticamente não tem o que demonstrar, porque eu vejo o seguinte,
é só aplicar a definição, praticamente. Você tem que f de A mais V é igual a f de A mais f' de A vezes V mais um resto. Aqui, se vocês se lembram, como é que a gente demonstra a regra da cadeia para funções de uma variável no cálculo? É basicamente assim: d de g sobre dx é igual a dg sobre dy vezes dy sobre dx. Basicamente isso, né? Quer dizer, você multiplica e divide, você tem uma... Aí o que é que você faz? Você faz o seguinte: isso aqui é G você multiplica e divide por isso. Aí passa o limite e fica a derivada da função composta. Mas aí tem um problema. É que tem muitas funções em que esse f de A mais t é igual a f de A para infinitos valores de t, tendendo para zero. Mas aí você tem que levar em conta esse fato e tal. E uma maneira prática de evitar isso é você escrever o resto de uma maneira diferente. Em vez de escrever R de V sobre o modo de V tendo para zero, você escreve isso aqui como sendo ρ de V sobre vezes o modo de B, onde o limite de ρ de V é zero, quando V tende para zero. Dá no mesmo, mas aqui você evita de usar o denominador. Onde ρ de V é R de V sobre V, você tem um denominador, mas é um denominador cuja variável, cujo valor a gente controla, porque o V vai tender para zero, nunca é zero. Ok? E o G de B mais W é igual a G de B mais G' de B vezes W mais sigma de W vezes W, onde o limite, quando W tende para zero, de sigma de W é zero. Agora é só substituir. Então fica G composto com F de A mais V, vai ser G de F de A mais V, que é G composto de F de A menos G de A, G de F de A. Ok? Vamos deixar assim mesmo para ficar igual que está lá. Igual a G de F de A mais V, que é F de A vou chamar F de A mais V como sendo B mais W. G de B mais W igual a G mais G' de B mais aplicada W mais sigma de W. Aí você faz as substituições, verifica. Eu não vou fazer isso não, que já está na hora de terminar. É direto, não tem nenhum raciocínio aqui. A única coisa que precisa saber é quando V tende para zero, o W tende para zero também. E que uma derivada, que é uma transformação linear, é limitada
é limitada nos vetores de norma 1, porque os vetores de norma 1 formam um conjunto compacto, que é essa esfera unitária. Ok, na próxima aula a gente termina esse capítulo aqui. Estou na hora.